Você já deve ter passado por situações desafiadoras, momentos difíceis, problemas. Você pode até ter passado por algum sofrimento. Quem não passa? Porque tudo isso faz parte do processo de viver. Mas as situações passam e quando nos damos conta, estamos vivendo uma outra realidade, muito diferente daquela, e podemos até parar para pensar: como foi que eu consegui passar por isso? Eu mesma fiz essa reflexão recentemente, pensando em situações difíceis que eu já vivenciei, situações desafiadoras, problemas, sofrimentos, e que passaram na minha vida, e hoje eu vivo uma realidade diferente. E quando eu olho para trás eu penso: eu passei. E o que será que fez com que eu conseguisse passar por essas situações para estar vivendo hoje uma realidade muito mais satisfatória? Algumas pessoas conseguem passar com mais facilidade, outras pessoas demoram um pouco mais. O que será que faz com que as pessoas consigam transpor as suas dificuldades, os seus desafios, os seus sofrimentos, as suas dores e conseguir então viver uma outra realidade mais satisfatória e, na maioria das vezes, também se sentindo mais fortalecido? Eu sou a Valéria Campos, sou psicóloga clínica e palestrante. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve. Toca no sininho para receber as notificações. Também curte este vídeo e não esquece de me seguir nas redes sociais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a resiliência e os impactos positivos que ela tem na nossa vida. A resiliência, ela tem como definição uma adaptação positiva diante de dificuldades da vida. É a forma como nos adaptamos positivamente diante de estresse, de perdas, de sofrimentos e conseguimos então voltar ao nosso estado natural, nosso estado anterior, antes de passar por esse sofrimento. A resiliência ela vem de um conceito da física dos materiais. Um material resiliente é um material que ele tem propriedades que fazem com que ele volte à sua estrutura anterior depois de sofrer algum estresse, como uma mola, por exemplo, que você estica e ela volta ao estado normal. Então, o termo resiliência ele foi usado a princípio pela física para descrever os materiais que tinham esta capacidade, esta propriedade de voltar ao seu estado normal depois de sofrer algum estresse. A partir dos anos 70, a psicologia também adotou este termo depois de estudos que foram feitos com crianças que viviam em situações de vulnerabilidade, muitas vezes de violência, de privações, e que eram crianças que, mesmo diante desse cenário, elas conseguiam então retornar para o seu equilíbrio. Mesmo passando por essas situações, essas crianças conseguiam manter a sua saúde psíquica e se recuperar das situações, das condições tão desagradáveis que elas viviam. Então a psicologia começou a entender que este mesmo processo acontecia com a gente, e que nós podemos então, assim como nos materiais, também nos recuperar do estresse, das situações difíceis e voltar ao nosso estado natural, ao nosso estado anterior. Mas hoje se fala também de um outro termo que se chama antifragilidade. O antifrágil, ele é aquele que ele não só volta para o seu estado anterior, mas ele volta melhor, ele volta mais fortalecido, mais capacitado para lidar com as situações da vida. Então, se for usar uma metáfora, o resiliente é aquele que curva, mas não quebra, e o antifrágil é aquele que nasce nas rachaduras. Hoje se usa muito o termo antifrágil, até porque a gente pode comparar com o nosso corpo. Quando, por exemplo, fazemos uma atividade física, estressamos o nosso músculo com a intenção de que ele fique mais forte, e ele fica. Ou quando expomos o nosso corpo a um micro-organismo para que ele desenvolva uma imunidade àquele micro-organismo. Então, a antifragilidade ela está presente na nossa vida. Então, hoje a resiliência ela é entendida como um processo multifatorial, que envolve muitos fatores.
Envolve, por exemplo, características pessoais, como a capacidade da pessoa de alimentar emoções positivas, como o otimismo, a esperança, a perseverança. Também envolve aspectos relacionados ao meio em que a pessoa vive, apoio que ela tem das pessoas e também aspectos relacionados à cultura, né, que a pessoa vive. A resiliência não é um traço fixo da personalidade e ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser melhorada cada vez mais. E isso é a resiliência ou a antifragilidade que faz com que a gente consiga passar por esses eventos adversos da vida de uma forma que a gente consiga retornar ao nosso estado ou então, como antifrágil, a gente possa sair dessa situação ainda mais fortalecidos. E isso tudo também está muito de acordo com o conceito da psicologia positiva sobre o florescimento. A psicologia positiva entende que o ser humano ele é capaz de florescer, ele tem esse potencial para florescer. E a resiliência e a antifragilidade fazem isso, né? Fazem com que a pessoa possa então florescer diante das adversidades da vida que todos nós passamos por elas. E a pessoa pode então sair de muitas situações que podem ser difíceis, desafiadoras ou que causam sofrimentos para a pessoa, encontrando um novo sentido para a vida, aprendendo a lidar melhor com as suas emoções, se sentindo mais fortalecido, fortalecendo muitas vezes seus vínculos, desenvolvendo mais a compaixão pelo próximo, a compaixão por si mesmo também. Ela pode descobrir recursos internos que ela não sabia que ela tinha e ter dessa forma uma nova visão sobre si mesma e até melhorar a sua autoestima. A resiliência e a antifragilidade fazem de positivo na vida de uma pessoa. E como que a gente faz para desenvolver essa resiliência, para que a gente possa ser cada vez mais resilientes, né? É preciso desenvolver cada vez mais o autoconhecimento, reconhecer suas próprias emoções e também os seus limites. É muito importante ter também uma rede de apoio, uma boa rede de apoio que possa ajudar em todo o processo que seja mais difícil, mais doloroso, né, para que a pessoa não se sinta sozinha, né, e tenha aonde se apoiar nos momentos mais difíceis da sua vida. E também é importante desenvolver a flexibilidade, né, psicológica, ter uma reestruturação para que ela possa olhar para a vida sob uma perspectiva mais positiva. A vida sempre vai trazer desafios, dificuldades, problemas. A forma como lidamos com eles é que vai fazer toda a diferença. Nós podemos dizer, por que isso aconteceu comigo? Ou então dizer, o que é que eu posso aprender com isso? É assim que age o resiliente. Ele procura sempre o aprendizado, procura sempre o seu autodesenvolvimento diante das dificuldades da vida. E desenvolver a resiliência, a antifragilidade, é cultivar essas forças, essas potencialidades internas que vão fazer com que a gente consiga então passar por todos esses desafios e nos tornarmos melhores ainda do que éramos antes. E você? Em quais momentos da sua vida você consegue perceber que teve muita resiliência, que você conseguiu passar por desafios, por dificuldades, por dores, através da sua capacidade de ser resiliente e o quanto isso também te tornou antifrágil? Coloca aí nos comentários, fala um pouco sobre as suas experiências. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar e não esquece de se inscrever no meu canal, tocar o sininho para receber as notificações e também de me seguir nas redes sociais. Um beijo para você.